Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, hoje dia 8 de maio de 2024, agora é 4 horas da tarde e eu estou aqui para gravar mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu preparei aqui um estudo, né? Um estudo joia, né? Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça isso, você vai estar me ajudando. Lembrando que você dá o seu joinha, você se inscreve, você compartilha, você comenta, tudo isso vale para que eu possa estar orando por você, tá bom? Mas era interessante você colocar aí nos comentários a cidade, o estado que você está, inclusive o país que você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho visto assim que tem muitas pessoas assistindo em muitos países, né? Itália, Estados Unidos, até Japão, né? Eu tenho visto e aí eu quero pedir a você que coloque aí nos comentários aí, eu vou estar orando por você também, tá bom? Irmãos, desculpa, eu tenho estado muito preocupado, irmãos, com a situação da igreja, os ensinos, as pregações que têm sido dadas na igreja. E tem mandamentos do Senhor que são inegociáveis, não tem como fugir. Ou você internaliza e vive por ele, ou você acaba recebendo em si condenações ou problemas, né, que nós vamos ver nesse estudo, cujo qual, por inadvertência ou por não ser ensinado, né, você passa a fazer aquilo que é errado diante de Deus. E Deus, ele é extremamente justo, extremamente correto, e ele deseja que todos caminhem segundo a vontade dele, não é? E no domingo passado, o pastor da minha igreja, ele me convidou para dar a palavra na Santa Ceia do Senhor, né? E aí eu levei essa palavra, o Senhor já tinha me falado que ele iria fazer esse convite, porque ele tinha me preparado um texto, me preparado uma preleção para tal, e chegou o momento, né? Ele me convidou, ele me deu 15 minutos para eu estar ministrando, e aí eu fiz um condensado dessa palavra e ministrei aos irmãos na igreja, né? Aquilo que é a verdade a respeito da Santa Ceia. Porque hoje, irmãos, hoje as pessoas, eles passaram a não entender os mandamentos do Senhor. Passaram a não compreender. E o caso da Santa Ceia, ela é algo bem típico mesmo. E a gente não compreende o real valor da Santa Ceia, né? Então hoje nós vamos estar aqui trazendo esse estudo para ajudar a você a compreender melhor a profundidade, a largura, a altura e o cumprimento dessa revelação. A Santa Ceia do Senhor não é a mesma coisa que é ministrado em muitas igrejas aí. Nós precisamos aprender da forma correta, conforme ela é ministrada, ela é pregada, ela é ensinada na Bíblia católica, na Bíblia sagrada. Amém? Eu tô com um pouco eu estava muito gripado, irmãos, mas eu quero, os irmãos me perdoem essas crises de pigarros assim. Para começar o texto, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia lá em João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, a partir do verso 47. Esse vai ser um vídeo assim bem grande, porque eu quero explicar, eu quero falar muito
muito adequadamente a respeito da Santa Ceia do Senhor, esse mandamento maravilhoso que Deus nos escreveu para nós lembrarmos da sua morte expiatória na cruz e aguardarmos a sua vinda com alegria. Santa Ceia é festa, Santa Ceia é júbilo, mas nós temos que entender por que é festa, por que é júbilo e o que nós fazemos, né? Capítulo 6 de João, verso de número 47. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Essa expressão em verdade, só no livro de João, aliás, não existe ela em verdade, em outros livros, somente no livro de João, ela vem trazendo 25 vezes essa expressão. Quando Deus ele traz uma palavra que era no Velho Testamento, e Jesus ele traz uma palavra, uma revelação, e ele quer reafirmar essa revelação, ainda que ela não exista lá, mas mesmo assim ela existindo, ele traz e ele reativa, é como se ele reafirma essa verdade. Então, por 25 vezes ele faz isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quem crê tem a vida eterna. Então, crer tem a vida eterna. Então, quem tem a vida eterna é aquele que crê. Então, para você entrar na vida eterna, você tem que crer. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca. Então, nós precisamos começar a analisar as pormenoridades da Bíblia, se é que eu posso dizer, para nós começarmos a aprofundar na Bíblia e a conhecermos o real valor da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor. Quem crê tem a vida eterna, quer dizer, tem presente, não é futuro, não é passado, tem agora. E o verso 48, eu sou o pão da vida. É uma afirmação, eu sou, essa expressão está lá na manifestação da sarça ardente, quando Moisés perguntou para Deus, qual o seu nome? Ele falou, eu sou o que sou. Então, toda vez que Jesus ele expressa isso, ele aponta para o Deus que orientou Moisés a respeito da libertação do povo de Israel. Então, aqui ele fala, eu sou o pão da vida, o pão da vida. E ele continua, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ponto. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Ele estava falando dele mesmo. E mais, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, quer dizer, quem crê tem a vida eterna, mas quem comer desse pão, viverá para sempre. É pela fé é que nós temos então a salvação, não é? E continua, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Irmãos, Jesus, ele deu a sua própria carne, né? Lá na cruz do Calvário, o sangue verteu na cruz, a carne ali, ele acabou morrendo naquela cruz, né? Para que nós tivéssemos vida. 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Olha, aqui já começou a ficar um diálogo meio tenso, né? Quando ele falou assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, as pessoas que não têm fé, as pessoas que não conhecem o Senhor, quando ouvem falar assim, não, eu tenho que comer a carne, beber o sangue, não entende que tudo isso é
não é figurativo, tudo isso é espiritual. É espiritual. Então, nós entendemos e nós compreendemos pela palavra de Deus que é espiritual. E a Bíblia, ela é espírito escrito para espírito. Então, somente vai entender, vai compreender as pessoas que são espirituais. Amém ou não? Muito bem. E ele continua aqui, depois desse diálogo tenso, né? Os judeus se levantaram, né? Começaram a discutir entre si, teve aquele murmúrio, né? E aquele questionamento, né? Verso 53, Jesus entra de novo e diz, Jesus lhe diz, em verdade, olha mais uma vez, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Interessante que Jesus falando isso, mas ninguém cortou ele em pedacinho ou bebeu o sangue dele, não. Não existiu isso. Não existiu aquele sacrifício que muitas vezes fazem com animais. Não existiu isso. Jesus ele falou, olha para mim, tem que comer meu sangue, beber a minha carne. E aí ele continua aqui, ó, não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quer dizer, para ter vida, nós temos que comer do Senhor. Vou continuar. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final, para você entender completamente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então, pela fé, nós podemos comer a carne e beber o sangue. Mas não literal, espiritual. Tá vendo como é que é? Não é que você vai pegar uma carne humana, pôr na boca e comer. Não é de um sangue humano, pôr na boca e comer. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Pensar, ou uma carne de um animal, um sangue de um animal e beber. Não é isso. Não é isso. É pela fé. Isso é espiritual. E ele continua, ó. E ele continua aqui no verso 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Viu? Como é que é? É espiritual, é espiritual. Agora eu vou lá no final desse vídeo, eu vou mostrar para você como é que a gente faz com que os elementos eles se transformem em espiritual e você possa ingeri-los tranquilamente e entender isso de uma vez por todas. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Primeiro, alimentar-se do Senhor é a palavra de Deus, mas aqui especificamente ele está falando de um momento específico, único e um mandamento que ele fez, que é a Santa Ceia do Senhor, eu já falei. Este é o pão que desceu do céu, vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Aí já ficou mais tenso ainda. Por quê? Porque ele falou, ó, comer a minha carne, comer o meu sangue. No verso 60, olha, no verso 59, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Quer dizer que ele estava na sinagoga, no ambiente de igreja, no meio de um povo congregado, e ele ensinando a respeito da Santa Ceia, do ato da Santa Ceia do Senhor. Interessante, presta atenção, no final você vai entender. E os judeus já tinham se levantado. Estava tensa aquela reunião e Jesus continuou falando, Jesus continuou ensinando, Jesus continuou instruindo aquele povo acerca da Santa Ceia. Ó, verso 60, muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
Quer dizer que até os discípulos se escandalizaram, não os 12, mas os discípulos que andavam com ele e que iam ali a multidão e tal, eles se escandalizaram, falaram, mas como? Não vamos comer a carne de uma pessoa humana, beber o sangue de uma pessoa humana? Não, Jesus estava falando não de forma literal, ele estava falando da forma espiritual, e lá na frente, nesse estudo, você vai entender por que ele estava falando isso de forma espiritual. Só que a Bíblia, ela é entendida espiritualmente. E aí você vai no espiritual e traz para o natural. Exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes é um exemplo clássico a esse respeito. Jesus fez o que? Ele pegou o natural e levou e apresentou no mundo espiritual quando trouxe multiplicado, porque o poder do mundo real, espiritual, ele sobrepõe o poder do mundo natural, o mundo nosso. Você entendeu? Então, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes, fazendo essa mesma manobra, o que? Dando graças, ou orando ao Senhor, ele multiplicou isso. Agora, vamos continuar aqui. O verso 61. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse, isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. São Espírito e vida. Verso 64. Mas alguns de vós não creem. Olha aí, tá vendo? Alguns de vós não creem. Só as pessoas que são espirituais creem e entendem as coisas espirituais. Tá vendo? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Lá João 1,12. E todos aqueles que o receberam, Deus os fez filhos de Deus. Então tá em crer, em aceitar, em entender e compreender de que Jesus veio para todo mundo, mas não é todos que vai aceitar, nem todos entendem e compreendem as palavras espirituais, né? E aí ele continua aqui, mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Foi Judas Iscariotes. Verso 65, prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Quer dizer que Deus olha a pessoa e traz e passa pela porta. Jesus é o único caminho, é a única porta e é estreito. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Tá vendo? Houve uma situação tensa ali, até os judeus, os discípulos de Jesus abandonaram ele. Falou, pô, mas que é isso? Por quê? Porque espiritualmente a palavra de Deus ela tem que ser interpretada espiritualmente e não literalmente. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser um livro lindo, mas ela pode trazer em si uma profundidade tremenda espiritual de ensinamentos, vida, de fé e prática e de vitória, não é? E aí continua no verso 67, ó. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Então, na hora que ele falou, vocês também não querem ir embora? Esse discurso não está muito pesado? Esse negócio de falar, você vai ter que comer minha carne, beber o meu sangue. Então o apóstolo Pedro se levantou e falou, não, nós compreendemos perfeitamente
Nós compreendemos perfeitamente, porque o espiritual se discerne espiritualmente, entendeu? Não é comer a carne de uma pessoa, não é beber o sangue de uma pessoa ou de um animal, não, não é isso. É o espiritual, é que ele sobrepõe ao natural e concede-nos vida diante de Deus. Você está compreendendo? Eu relutei muito em estar trazendo esse estudo aqui. Nós temos ainda alguns outros textos para a gente verificar aqui, mas você precisa entender o seguinte, que se você estar em Cristo, né? Se você estiver em Cristo, você vai ter vida. Você vai ter vida. E é tão interessante isso aqui, irmãos, é tão interessante isso aqui, que para nós permanecermos nele, nós precisamos comer dele. E não é só a palavra, não, é obedecermos os mandamentos dele também. Mandamentos que ele mesmo, ele faz. Agora vamos ler mais alguns textos aqui. Volta atrás aí um pouco, por favor. Eu sei que você está com a sua Bíblia, né? Marcos, capítulo de número 14, se não me engano. Isso. 14. A última Páscoa. Jesus estava no cenáculo, lá na casa de João Marcos. Era um cenáculo mobiliado em cima, né? E aí eles estavam lá junto com seus discípulos, estavam comendo a Páscoa ali. Era um carneiro, né? um carneiro assado, eram pães asmos, ervas amargas e tinha vinho também. Então eles estavam ali celebrando a Páscoa, né? E aí a palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 14 de Marcos, no verso de número 22. Enquanto comia, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele, e disse-lhe: isto é o meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos. O que ele quis dizer aqui? Ele tinha tomado vinho, tinha comido do carneiro assado, os pães asmos, as ervas amargas, a Páscoa como foi. Mas o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim, que depois de ter ceado, ele tomou o pão e tomou o cálice. Então ele já tinha jantado, né? Já tinha celebrado a Páscoa, e aí ele tomou o pão e orou. Ele consagrou, abençoando-o, partiu e entregou. O cálice da mesma forma, abençoando-o, partiu e entregou. Irmãos, e no livro de Marcos fala isso, no livro de Marcos 14, 22, 23 e 24. No livro de Mateus, se não me engano, no capítulo de número 26. Deixa eu ver aqui se é 26 mesmo. Isso, 26. E no livro de Lucas, fala a mesma coisa. Livro de Lucas, se não me engano, 22. Se não me engano, 22. Isso, 22, 19. Fala o mesmo texto. Explica a mesma coisa. Ele, depois dele ter celebrado a Páscoa, por isso é que eu falo que a Santa Ceia não é Páscoa. Páscoa é Páscoa. Santa Ceia é o mandamento do Senhor. Porque ele fala, ele falou para o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, ele disse aqui, ó, 1 Coríntios 11, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, 1 Coríntios 11, ele disse aqui, ó, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Deus do céu.
Depois dele cear ali, depois dele comer a Páscoa, ele pegou o corpo, né? Se você olhar aqui no 11:24, né? Aqui, ó, pois eu recebi do Senhor, 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Então ele tomou o pão, ele não cortou um pedacinho dele e entregou para os discípulos, ele tomou o pão. Mas o pão com oração, o pão abençoado, o pão consagrado. E aí, semelhantemente, no 25, né, vou ler aqui o 24, e tendo dado graça, o partiu e diz, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Não é? Semelhantemente, o verso 25, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tá vendo? O apóstolo Paulo, se não me engano aqui, eu tenho que descobrir aqui, irmãos. Glória a Deus, que maravilha. Nossa, meu Deus do céu. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, por favor, vá lá. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5. 4, 5. Diz assim, ó. 4:4. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, se nós temos um pão, o pão, ele é apenas um pão. Mas se nós oramos e consagramos esse pão, propositalmente apontando para que ele seja carne, né? Oração para que dê força ao povo, para que fortaleça o povo de Deus. Então ele passa então a ser algo diferenciado. Da mesma forma o vinho, não é? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso aqui não é transubstanciação, isso aqui não é simplesmente ser algo bento, isso aqui não é simplesmente ser algo fluídico, isso aqui, irmãos, é fé, isso aqui, irmãos, é crença, isso aqui é vida, isso aqui é manifestação de poder. Lá ele não multiplicou, ele não pegou os pães e os peixes e apresentou diante de Deus, orou, e quando ele trouxe multiplicado. Pois é, da mesma forma, nós precisamos experimentarmos do Senhor. Detalhe. Aqui no Salmo 34, verso 8, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai aqui é o verbo imperativo ativo, ele no hebraico antigo, ele é o ta'armur. Então, ele quer dizer que ele fala de degustação, de comida, de sabor. Agora você pega o pão e o vinho, na hora de você ingerir o pão, na sua boca ele é pão. Na hora de você ingerir o vinho, na sua boca ele é vinho. Mas o homem espiritual que está dentro de você, ele entende que é a carne, porque foi consagrado, e ele entende que é o sangue, porque foi consagrado. Então, o gosto continua o mesmo, mas o espiritual vai entender, e esse é o valor da Santa Ceia, não é transubstanciação, não muda nada. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas quando eu ingiro, o meu homem exterior entende que é pão, que é vinho, mas quando o meu homem recebe isso, ele fala, aí vem o corpo do Senhor, aí vem o sangue do Senhor. Tá vendo como é que são as coisas? É desse jeito que funciona. É algo profundo do Senhor e eu queria passar isso para você. Espero que você entenda, compreenda.
tem muitas igrejas que não têm a revelação correta da Santa Ceia do Senhor. Outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos em momento nenhum, a Santa Ceia do Senhor, ela foi ministrada para uma pessoa só. Não. Todas as vezes, lá no cenáculo, na casa de João Marco, tinha lá 120 pessoas, mais ou menos, acredito eu. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quando vos reunis. Então quer dizer, irmãos, que a Santa Ceia, ela é para ser celebrada junto com o povo de Deus. Não é? Não é você, eu estou sozinho aqui na minha casa, eu vou pegar um pão, eu vou pegar um... Não, você é para ser celebrada, é para ser alegrada junto com os irmãos, porque Deus, ele morreu naquela cruz para todo mundo. E aí ele vai te alcançar sozinho? Vai, mas é importante você celebrar a Santa Ceia junto, numa igreja, o pão e o vinho, não é? Eu não quero desfazer aqui de nenhuma igreja, não, mas é importante que você comece a meditar sobre isso nos textos que eu falei a respeito, sobre a Santa Ceia do Senhor, um tema tão massacrado, tão torcido, quando eles vão pregar, quando eles vão fazer a Santa Ceia, às vezes nas igrejas, né, as Eucaristias, né, parece que torce a Bíblia, muda alguma coisa. Então, isso é um mandamento do Senhor e ele tem que ser feito em aglomeração, né, junto, muitas pessoas, e tem que se usar a consagração. Consagrar o pão, consagrar o vinho, aí sim a pessoa vai tomar e o corpo e o homem interior, que é o homem espiritual, vai compreender que realmente vai dar força para ele da caminhada e vai dar força, vai tirar a anemia espiritual caso tenha. Aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, eu já estava lendo, mas eu queria dar uma pincelada, né, a respeito. Diz assim no verso 26, pois todas as vezes que comerdes pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é um mandamento para nós celebrarmos. O ideal era que celebrarmos toda semana, todo mês, sempre estivéssemos celebrando, ou todo ano, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós celebramos todo mês, né? Mas a Páscoa para os judeus era todo ano. Então nós preferimos fazer isso todo mês, porque para nós é importante, né? A Santa Ceia. O verso 28, verso 27. Portanto, qualquer que come o pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é esse indignamente? Esse indignamente, irmãos, tem muita gente pregando as coisas aí que não tem nada a ver. Esse indignamente, irmãos, é quando você não tem fé, quando você não crê, quando você não obedece, quando você não entende como você está entendendo agora o valor da Santa Ceia. Pela fé, nós sabemos que nós seremos fortalecidos pelo pão e vinho consagrado. Pela fé, nós sabemos que seremos fortalecidos. E, ao mesmo tempo, o vinho consagrado, ele tem o poder de remissão de pecado. Mas espera aí, mas aqui está falando indignamente, justamente, indignamente, uma pessoa com pecado. E aqui no verso 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. É por isso que antes de nós orarmos consagrando o pão e o vinho, nós temos um tempo para fazer uma análise da nossa vida, uma introspecção da nossa vida, caso tenhamos pecado, ou caso nós praticamos algum pecado, alguma coisa no passado, a gente tem nesse momento, antes de tocar, antes de pegar, antes de comer e ingerir
o fruto da videira e o fruto do trigo, a gente venha então ser perdoado. Isso é fato, mas não é só, me perdoa, Senhor, e tal, não. É arrependimento, é lembrar. Se você não lembrar, pede a Deus, Senhor, me lembra, se eu tiver que perdoar alguém, em determinado momento, há necessidade de que a gente tenha que voltar lá, e voltando lá, pedir perdão para a pessoa. Às vezes a gente falou alguma coisa que magoou, né, que entristeceu, né? E aí continua aqui, ó, no verso 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A falta de discernimento, a indignidade é isso, é não entender. É pecado? Mas não entender o alto valor da Santa Ceia, do mandamento do Senhor. Isso. E aqui, verso 30, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia aqui, ó, por causa disso. Por causa de quê? Por causa que nós não examinamos antes de comer deste pão e beber deste cálice. Nós fomos indignos, nós não examinamos, é pecado, o valor real disso. E aí ele fala, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E eu quero fazer um adendo aqui. Hoje, dentro e fora das igrejas, a indústria que mais cresce é a indústria farmacológica. E é a indústria da medicina, né, da enfermidade. Né? Por quê? É porque o povo não está entendendo a palavra de Deus. É porque quando reúne para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, tem um procedimento. Você, antes de consagrar e antes de os elementos, você tem que orar nesse sentido, tem que pedir perdão, entender isso e pedir perdão. Nossa, eu pequei, Senhor, me perdoa. Mas não é só isso, é de coração, irmão. É de coração. Por isso é que o Brasil está nas mãos de pessoas que a gente não entende como é que estão lá. Por isso é que o Brasil hoje está desorganizado como está, sem direção, não tem uma liderança, parece que não sabe o que está fazendo. Agora, importante, não é a culpa deles, a culpa somos nós mesmos que somos culpados, porque nós é que pecamos e Deus permitiu que isso aconteça. Entendeu? Deus ele não precisava ter deixado que acontecesse o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas em outros lugares, mas isso aí é uma questão em que nós precisamos pensar nisso. Será que Deus ele não poderia ir por outro caminho? Claro que poderia. Agora, nós precisamos começar a arrepender dos nossos pecados, a pensar no nosso interior e entender as coisas de Deus para que Deus ele possa ser glorificado nas nossas vidas. E aí vem fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos que dormem, muitos que já não têm prazer mais para ir à igreja, muitos que, eu não gosto do pastor, eu não gosto. Irmão, nós precisamos começar a crescermos. O pastor às vezes não fez nada, se fez, Deus vai tratar com ele, porque foi Deus que colocou ele lá e Deus vai tratar com ele. Importante é que você procure uma igreja, comece a congregar e aí começa a participar dos eventos que tem na igreja para você ter o quê? A cobertura de oração ali. Né? E aqui fala também dos fracos, dos doentes, irmão, muitos enfermos que tem hoje em dia e nós precisamos entender isso. Verso 31, o apóstolo Paulo diz aqui, 11:31, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados,
Tá vendo? Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, Senhor, eu tenho pecado? O apóstolo Pedro, na segunda epístola dele, capítulo 1, verso 9, ele fala que nós temos que nos atentar para os pecados antigos. Ah, mas é o pecado quando? Depois que nós aceitamos a Jesus. Você acha que você não pecou? Se você estiver santo, se você não tiver pecado, beleza. Agora, se tiver, antes você aceitou Jesus, antes foi jogado no mar do esquecimento. Mas e depois? Aquela palavra mal proferida que você fez, né? De repente você falou de alguém, falou de algo, falou de um pastor, falou, sei lá, de um sacerdote, e falou de um irmão, falou do governo, falou do judiciário aí, de algum juiz, e falou de algum político. Não, de Deus ele não quer isso. Deus quer que cada um de nós possamos nos entronizarmos e viver uma vida santa, separada para o Senhor. Lá na Santa Ceia, Jesus não cortou um pedacinho dele, come aí um dedo, come aí uma perna, não. Bebe meu sangue, não. Você viu? Jesus, ele consagrou o pão e consagrou o vinho. E o homem interior espiritual que nós temos vai entender isso. Ele vai receber, opa, olha aí, o meu corpo exterior recebeu o pão, mas eu estou recebendo o quê? O pão consagrado. Ah, o meu homem exterior está recebendo um vinho docinho, gostoso, né? Um suco de uva, mas eu estou recebendo o quê? O vinho consagrado, com poder, com autoridade, capaz de mudar a vida, capaz de transformar a minha vida espiritual. E a vida espiritual sendo transformada, o homem interior sendo transformado, ele reflete no nosso homem exterior. Tá vendo como é que funciona as coisas? É maravilhosa a palavra do Senhor, só que nós temos que entender isso. Só que nós temos que compreender essas coisas. E o entendimento, ele perpassa pela palavra de Deus. Irmãos, se Jesus ele orou, depois ele podia ter pegado aquela ovelha assada e ter consagrado. Não, ele pegou o pão, ele pegou vinho e ele consagrou depois que eles comeram ali a Páscoa. Então passa-se o mandamento do Senhor para que nós venhamos lembrar dele até que ele venha. Tá vendo, irmão, como é que é as coisas? Agora, não é longe da igreja, é junto com os irmãos ali, um pool de pessoas que se reúnem e que celebra a Santa Ceia do Senhor. Por que santa? É porque o povo santo de Deus se reúne. Ah, mas é pecador, tá, mas aqui você vai examinar a si mesmo e a partir daquele momento você já não é mais pecador. Não é. Você é santo. Você tem vida com Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca, que se esforça para servir a Deus. É isso que Deus quer do povo dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero orar por você, se você ficou até aqui nesse estudo bíblico, né? Entendeu, né? Espiritualmente. Se você não entendeu, você me perdoa, mas é necessário que você então busque o Senhor, né? Ore e fala, Jesus, eu quero entender o que esse pastor está falando. Eu quero compreender o que ele está falando. Porque eu quero essa vida eterna. Eu quero participar dessa vida eterna. E para participar dessa vida eterna, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, para fazer parte dele, a Bíblia fala lá no João 6, é preciso comer e beber do Senhor. Então, o pão consagrado, o vinho consagrado, é a carne e é o sangue do Senhor espiritualmente falando. E precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Isso aqui não é transubstanciação, isso aqui não é simbolismo, isso aqui não é fluidismo, isso aqui é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Isso aqui é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Não é? Isso aqui é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. Então, se a gente der o devido valor à Santa Ceia, aos elementos consagrados, né, no momento da consagração e depois, por exemplo, até o descarte desses elementos, ele tem que ser muito prestado. Você não pode pegar o vinho e colocar o vinho consagrado que sobrou, pôr na garrafinha de novo, não. Não, você não pode fazer isso. O meu entendimento é que, no mínimo, você possa distribuir entre as crianças da igreja, os pequenininhos. Né, o pão, que às vezes sobra um pão, a pessoa vai... Você não pode dar um descarte, jogando no lixo, uma coisa que é só consagrar. Melhor se você entregar para as criancinhas, para elas poderem comer daquele pão, daquele vinho consagrado, porque elas são isentas de pecado, não é? Então, eu quero que você, pastor, que esteja me ouvindo, você, irmão, irmã, que está me ouvindo, né? Que Deus te abençoe. Eu espero ter agregado, eu espero ter ensinado da forma correta, né? Porque o apóstolo, ó, lá no Salmo de número 32, verso 7, diz assim, ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deves seguir. E com os meus olhos eu te acompanharei. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele não quer que ninguém padeça. Ele não tem isso na agenda dele. Eu vou castigar, eu vou bater, eu vou fazer isso. Não. Nós mesmos, com o nosso pecado, é que nós cavamos as circunstâncias e obrigamos que haja as reações contra nós. Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Você vê o amor dele, que é tão grande, que ele foi capaz de morrer naquela cruz para nos salvar. Então esse é o amor de Deus, essa é a compreensão que nós temos dele. Nós precisamos participar disso. E é isso que me alegra, irmãos, me alegra a Santa Ceia, de participar, porque a consciência espiritual da Santa Ceia, ela precisa ser impregnada, ela precisa ser ensinada, trabalhada dentro da igreja, para que a igreja ela possa se despertar a esse respeito. Tem muitos outros textos, né, para eu compartilhar, mas já vai para quase 47 minutos de vídeo. Que Deus abençoe, espero eu ter agregado na sua vida, ensinado para você poder crescer. Em nome de Jesus, Deus tenha prosperidade na sua vida, tenha saúde na sua vida, que Deus possa despertar a sua vida, despertar a igreja brasileira, em nome de Jesus, para nós termos um momento de avivamento tremendo nessa terra. E é isso que nós precisamos. E vamos observar interiormente, a cada momento. Não espere só a Santa Ceia mês que vem para você fazer uma análise interna. Não faça uma análise agora. Vê, Senhor, tem alguma coisa em mim? Faça como Davi, tem algum caminho torto em mim, né? Que eu tenha que pedir perdão, Senhor. Então, se ele falar com você, ou em sonho, ou em visão, ou em revelação, ou falar com você, arruma, porque Deus, ele quer prosperar a sua vida, ele quer abençoar você, ele quer salvar você. Ele quer te dar um local tremendamente abençoado junto dele, para louvor e para a glória do Senhor. Deus, ele não deseja absolutamente que a pessoa se perca, não. Ele na cidade celestial tem lugar para todo mundo, para todo mundo. Para você, seja você homem, mulher, qualquer gênero, Deus, ele tem salvação para você, ele tem bênção para você, ele tem salvação para todo mundo, mas é preciso que nós venhamos nos arrependermos dos nossos pecados e cremos naquele que enviou Jesus, que é o Pai. O Pai, pensa, um pai de verdade, ele quer dar boas coisas a seus filhos. E Deus, que ele é um pai muito mais pai do que os pais de verdade que tem por aí, ele vai querer dar coisa ruim para os filhos? Mas lógico que não, lógico que não. Se você andar na linha conforme manda a palavra de Deus, ele vai acumular de bênção a sua vida, financeiro, saúde,
ministerial, família. Ele vai te abençoar tremendamente, porque Deus, ele quer fazer isso na sua vida, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer alterar o curso da sua vida, para que verdadeiramente você possa ser feliz, e é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz ao lado dele, porque ele quer viver na eternidade com o povo dele, como ele vivia lá no Jardim do Éden. Ele ia toda a viração do dia, ele ia lá, e aí Adão, e eles conversavam ali e tal, até o dia que o pecado entrou. Aí ele não foi mais, mas ainda assim ele continua visitando os seus, né, o povo dele. E é importante, irmãos, que nós venhamos entender isso. Aí perpassa pela nossa fé. A fé está tão acabada. Vamos resgatar a nossa fé. Creia que o Senhor tem promessa na sua vida. Creia que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. E é isso, irmãos, e é isso. Faz uma análise, arrepende, bora para frente, vamos servir o Senhor. Se você não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você aceitasse agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, este irmão, esta irmã, aceitar o convite para morar no céu. Porque nós sabemos que o convite está no livro da vida. E o nome escrito é o convite. Abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida e dá, Senhor, a salvação. Quando o Senhor tocar a última trombeta, que o Senhor possa realmente salvar essa pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Mas eu vou orar pelos meus inscritos. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, os meus inscritos. São pessoas maravilhosas, Pai. São pessoas tementes ao Senhor. Visita eles, a casa deles, Senhor. Não permita que a enfermidade chegue. Prospera, abra as portas. Senhor, visita, Pai querido, os gaúchos, meu Pai, que tem padecido nesse momento. A todos os brasileiros, Pai querido, que tem padecido. Ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.